com grande amor veio salvar. Aos povos, raças e nações veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Declaramos Jesus é Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sobe ao alto monte, onde ele mostra a sua divindade. Ele não é apenas um homem bom, um homem a quem se deve admirar pela sabedoria, pelo agir ético. Ele é Deus. E ele hoje mostra a sua divindade em todo o seu esplendor, se transfigurando. O que é transfigurar? É mudar de figura, é apresentar-se luminoso. E Deus, em Jesus Cristo, permite que aqueles que estão com Ele no alto monte vejam um pouco da sua glória. É como se Jesus antecipasse toda aquela manifestação da ressurreição dele àqueles 3 homens que o acompanham. O alto do monte. Na Sagrada Escritura, os lugares altos representam o espaço de encontro com Deus.
No Antigo Testamento nós vemos vários personagens que se encontraram com Deus no monte. Abraão, no Monte Moriá. Moisés, no Monte Horebe e Sinai. Elias, no Monte Carmelo. E no Novo Testamento, Jesus fala por várias vezes também do alto do monte. Quando ele comunica as bem-aventuranças, quando ele sobe ao Monte Calvário, onde ele vai entregar a sua vida por nós, se sacrificando para a nossa salvação. Quando do alto do monte, ele também sobe aos céus, e ali ele é glorificado definitivamente, e ele passa aquela missão, transmite a sua missão agora aos apóstolos. E hoje Jesus está no Monte Tabor. Ele leva consigo 3 homens, Pedro, Tiago e João. Será que eram os prediletos de Jesus? Na verdade, não. Jesus tem o mesmo amor por todos, mas aqueles 3 eram os que mais precisavam entender pelo que Jesus passaria. Vejamos, Pedro, um tempo antes deste acontecimento, ele havia dito pela luz do Espírito Santo: Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas um pouco depois, quando Jesus começa a falar que ele vai passar pela morte, ele haverá de sofrer e depois ressuscitar, daí Pedro fala: não, Senhor, não vai acontecer nada disso. Ele nega o sofrimento. E Jesus então vai repreendê-lo. Pedro queria apenas Jesus triunfante. Ele não se acostumava com a ideia de que Jesus poderia passar por um sofrimento que para ele isso era sinal de decadência, de fracasso. E Jesus quer mostrar para ele que o sofrimento era apenas uma parte daquilo que se manifestaria por completo. Jesus ressuscitaria, mas era preciso que Jesus passasse pela cruz. Por que nós, às vezes, queremos chegar ao êxito, ao sucesso, e às vezes queimar etapa? Às vezes nós queremos alcançar determinadas coisas, mas quando vêm as exigências e os sofrimentos que são próprios do caminho e desse processo, as renúncias, daí a gente não quer. Por que será? Porque no momento em que nós estamos vivendo o sofrimento, a gente foca naquilo que nós estamos experimentando, não é? Então é difícil ver além. Jesus mostra para os seus discípulos que o sofrimento passa. Ele ao final prevalecerá, mas não tem como queimar uma etapa. João e Tiago também estavam mais ou menos nessa mesma frequência. No caso de João, certa vez, quando ele estava em missão com Jesus, e ele foi como que delegado para ir mais à frente, para preparar o caminho para Jesus, de maneira que as pessoas pudessem receber o Senhor quando ele chegasse em determinadas cidades, João ouve um não. Algumas pessoas não querem a visita do mestre. Então João, frustrado, ele volta para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos para que o Pai mande fogo do alto para fulminá-los? E Jesus vai mostrar que aquilo pelo qual ele passaria era necessário. Parece que nós não estamos mais tendo a capacidade de viver algumas frustrações, não é? Porque o ser humano está tão fragilizado e intolerante. Por que será que nós não temos mais nenhuma tolerância, às vezes, a dificuldades que são próprias da vida? É claro que ninguém quer dificuldades, não é? Mas elas fazem parte da nossa história. E elas nos tornam mais resistentes quando nós vivemos pela fé. Elas nos ensinam. Elas fazem com que nós
vejamos o que de fato importa na vida. Elas nos purificam. Do contrário, a gente seguiria a nossa vida de maneira a não refletir. Mas às vezes vem algumas crises, não é? Que mexem com a gente, mas que também fazem com que a gente se posicione na vida. E naquele momento a gente tem a oportunidade, então, de tomar decisões. E de, por vezes, mudar tantas coisas que estavam estacionadas, acomodadas, mal resolvidas. João é aquele que, junto com Tiago e Pedro, veem Jesus na sua glória. E a cena é justamente essa. Jesus aparece luminoso, radiante, em toda a sua beleza e esplendor. E ao seu lado estão Moisés e Elias. Mas a gente não pode ler o trecho bíblico ao pé da letra. Na verdade, esta visão é cheia de símbolos que trazem uma mensagem para nós. É como uma catequese. Então o evangelista que narra a transfiguração usa destas figuras para que nós possamos entender algo. Vejamos. Moisés é aquele que recebeu no alto do monte os 10 mandamentos, a lei de Deus. Elias representa todos os profetas que prepararam um caminho para o Messias. Ele simboliza o Antigo Testamento. E Jesus está ali no meio deles. Qual é a função do Antigo Testamento? É preparar o povo de Deus para acolher a Jesus. E naquela visão chega um momento em que essas figuras de Moisés e Elias desaparecem. Não vamos pensar que Jesus estava falando com os mortos, porque algumas pessoas dentro do espiritismo às vezes até vão se usar dessa passagem bíblica para fundamentar a sua fé no espiritismo. Não tem nada a ver com isso. Não é isso. Na verdade, aqueles 2 homens que aparecem na visão representam o Antigo Testamento que cumpriu a sua função e agora está ali Jesus. Ele sim permanece, porque Jesus traz a nova lei. Jesus traz a nova e eterna aliança. Jesus é aquele que cumpre plenamente todas as profecias que falavam dele. O Antigo Testamento cumpre a sua função e agora nós vemos a revelação completa em Jesus. Existem coisas na nossa vida que têm uma função e nós precisamos vivê-las. Mas depois, essa função também pode passar quando a gente se torna mais consciente da mensagem que Deus nos deu através da vida e daquilo que nos aconteceu. E quando você percebe que alguma coisa cumpriu a função na sua vida, você segue adiante. Agora, quando a gente, repito, quer queimar etapas, às vezes a gente pensa que a gente está eliminando um problema, quando na verdade a gente está arrastando o problema conosco e só está disparando na frente para fingir que não tem nada lá atrás, não é? Jesus é aquele que no momento em que ele se entrega na cruz, ele se dá inteiramente. E naquele sofrimento nós temos a cura, a redenção, a salvação. E ele depois vai se manifestar ressuscitado para nos mostrar que, embora o sofrimento às vezes pareça que não tem fim, principalmente quando nós estamos vivendo uma situação assim, ele passa. E São Paulo vai dizer que a glória de Deus que nos espera é incomparavelmente, infinitamente superior àquilo que nós podemos passar de difícil nessa vida. Então é a esperança. Olha só, a gente não nega que o sofrimento existe. A gente passa por ele, mas sabendo que nós não vamos ficar nele para sempre. Ele passará. Mas antes eu preciso também ter a coragem de passar por ele, não é? Porque à frente existe algo maior do que isso.
Não é negar que as coisas ruins aconteçam, às vezes numa positividade tóxica, que a gente ouve tanto essa expressão, não é? Infelizmente na vida não é tudo positivo e tudo bom a todo momento. E talvez por isso que nós tenhamos tanto medo do sofrimento, porque a cultura dos nossos dias apresenta às vezes uma idealização de uma vida que não é real. E outras vezes nos força também a estar sempre bem. Então se a gente não está bem em determinado dia, angustiado, ou as coisas não deram tão certo, a gente se frustra e daí não sabe lidar com aquilo e desaba. Aquele que acredita em Jesus Cristo é erguido por Ele. Por isso que quando os discípulos diante daquela cena e da voz de Deus que lhes fala lá do alto da nuvem, eles caem por terra diante do mistério de Deus. E Jesus diz: levantem-se e não tenham medo. Olha só, Jesus mostra a sua face luminosa, transfigurada, para que esses 3 homens que estavam ali presenciando essa cena possam depois estar com ele mais adiante, lá no Getsêmani, quando Jesus vai ser preso, condenado para ser morto, para dar-se na cruz. E Jesus estará desfigurado. Na verdade, Jesus mostra um pouco da sua glória para que eles tenham a coragem e não desanimem no caminho, de maneira que quando eles se depararem com uma situação difícil como aquela de ver Jesus naquele estado, prestes a se entregar, eles não se escandalizem com a cruz, mas que eles tenham a certeza de que depois virá a vitória. E lá do alto da nuvem, na cena da visão da transfiguração, ouve-se a voz de Deus: eis o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Se o monte é o local de encontro com Deus, é o local da oração. E o que é oração? Oração não é só pedir. Daí você vai dizer assim: oração é também agradecer. Mas eu digo mais, oração não é só agradecer. Oração é pedir, é agradecer, mas é também escutar a Deus. Porque no diálogo, uma pessoa fala, a outra ouve, depois a outra fala, daí é a vez daquele que falou ouvir, não é? Do contrário, é monólogo. Na vida de um casal, quando é só um que fala, pode parecer diálogo, mas na verdade acaba sendo monólogo. Quando entre amigos, apenas um quer contar o que aconteceu ou quer desabafar com o outro, mas não se dispõe a ouvir o outro, não existe diálogo ali, é apenas um que está falando. Na oração, nós precisamos falar com Deus, né? Suplicar a Ele, também demonstrar nossa gratidão a Ele, mas é preciso escutá-lo. E a palavra usa a expressão escutar e não ouvir, porque ouvir lembra esse mecanismo físico, né? Que vem do ouvido. Eu ouço com o meu ouvido. O escutar é mais profundo do que o ouvir. O escutar é com o coração. O escutar é internalizar. O escutar é acolher. Não é só ouvir, como a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? Então a oração é também escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. A transfiguração, portanto, não é só ver Jesus na glória. Tem muita gente seguindo teologia da prosperidade, que é aquela que só fala aquilo que as pessoas querem ouvir, que é vitória, que você vai receber tal coisa, e a graça de Deus. É claro que Deus dá a bênção e a graça, e Ele nos acompanha, mas o caminho do cristão não é feito só disso, senão a gente acaba tentando manipular a Deus e se enganar. O caminho do cristão passa pela cruz, mas é um caminho que aponta no horizonte a vitória verdadeira, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje
fazendo a experiência com Jesus, nós também nos deixemos transfigurar, ou seja, que nós nos deixemos transformar. E sabe quando realmente você vai dar testemunho de mudança, de transformação? Não é quando você fala apenas de si mesmo. Tem alguns testemunhos que algumas pessoas falam de tudo aquilo que elas faziam lá na vida passada, os podres dela, né? E às vezes a gente fica até atento, nossa, a pessoa era assim e ela mudou, não é? E às vezes se dá mais ênfase ao erro do passado do que propriamente aquilo que agora a pessoa é. O testemunho verdadeiro não é somente aquele de quem fala o que aconteceu com ele, que Deus fez na sua vida. O testemunho verdadeiro não é quando eu falo de mim simplesmente, mas quando as pessoas mais próximas, elas falam aquilo que elas percebem de verdadeiro. Exemplo, quando alguém vê que você realmente está se transformando e diz assim, nossa, mas você está tão diferente. Antigamente, nessa situação, você ia agir de forma impulsiva, né? Ia reagir de maneira tão abrupta, né? com raiva, com ansiedade, mas agora está agindo diferente. Ou se não, em outros tempos, você ia deixar isso quieto, né? Agora você tem iniciativa, agora percebe que você está fazendo realmente as coisas. Percebe? O testemunho é aquele que alcança as pessoas e principalmente aquelas que estão mais próximas de nós. O testemunho verdadeiro é quando as pessoas percebem que em nós algo mudou. E quando nós nos deixamos mudar por Deus, transfigurados, a gente depois desce do monte, ou seja, vai para a vida do cotidiano, com o desejo de colaborar com Deus para que Ele possa transfigurar muitas realidades desfiguradas pelo pecado, situações que estão, às vezes, por um fio, não é? De coisas ruins acontecerem e de tudo desabar. E naquele momento a gente enxerga com esperança e é instrumento de transfiguração para a vida das pessoas. Que nós, fazendo a experiência da oração, do encontro com Deus, escutando aquilo que Ele espera de nós, no chamado que Ele nos deu, possamos também ser um canal de transfiguração para que o mundo possa se transformar com a nossa ajuda. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,